Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai destrinchar um artigo super contundente e também bastante polarizador, publicado pelo Instituto Mises. O título original é bem provocativo. Por que defender o socialismo é defender a escravidão? Bom, nós vamos pegar os argumentos do autor e construir uma base didática para entender como os sistemas econômicos realmente funcionam. A ideia aqui é transformar esses conceitos teóricos em um guia prático mesmo, sabe? Colocando lado a lado as engrenagens da cooperação e da coerção. Então, se você estuda economia básica ou só quer entender os bastidores de como as sociedades modernas operam, essa imersão vai ser fascinante. Vamos lá! O nosso roteiro de hoje é bem direto e está dividido em 5 partes. 1. Cooperação versus coerção. 2. O monopólio estatal. 3. O poder do planejamento descentralizado. 4. O caos da centralização e a parte 5, prosperidade ou colapso. O material que estamos analisando traça um contraste muito nítido entre a liberdade descentralizada e o controle do Estado, então vamos seguir exatamente essa trilha. Certo. Parte 1. Definindo a base. Para a gente entender qualquer sistema complexo, a primeira coisa a fazer é isolar as peças mais básicas dele, exatamente como o texto propõe. O artigo já começa estabelecendo uma definição técnica super direta do socialismo, a propriedade estatal dos meios de produção. Mas o que isso significa na prática? Significa que tudo, absolutamente tudo, o que é necessário para criar riqueza, as fazendas, as indústrias, os tratores e até os computadores, pertencem exclusivamente ao governo. E aí, a consequência lógica que o autor aponta é bem simples. Se qualquer tipo de trabalho exige o uso dessas ferramentas e espaços, o governo se transforma automaticamente no único empregador da cidade, o monopólio universal. Não existe plano B de emprego fora da aba do Estado. E isso nos traz a um contraste essencial apresentado no texto. De um lado, a gente tem o modelo capitalista, que a fonte descreve puramente como uma cooperação social voluntária. Pensa na padaria da sua rua. Ela só sobrevive se fizer um pão gostoso que as pessoas queiram comprar, certo? É uma troca de benefício mútuo, um ganha-ganha. Do outro lado, o artigo argumenta que o modelo socialista opera na base da coerção estatal, ou seja, uma autoridade central usa força para ditar quem vai fazer qual trabalho, onde e quanto. No fim das contas, a diferença fundamental aqui é ter a liberdade de escolher o que oferecer versus ser obrigada a executar uma tarefa imposta por alguém. Avançando para a parte 2, vamos ver como essa estrutura se desdobra no mundo real. O que rola na economia quando existe literalmente um único patrão para a sociedade inteira? Bom, aqui entra uma lição clássica de oferta e demanda. Imagina uma economia normal, com várias empresas competindo para contratar trabalhadores, elas precisam oferecer salários melhores e benefícios bacanas para atrair os melhores talentos, né? Agora, quando o governo é o seu único patrão possível, essa competição simplesmente some do mapa. A premissa do autor aqui, nesse vácuo total de concorrência, o nível natural dos salários despenca até chegar no limite da subsistência mínima. O trabalhador vira refém absoluto do Estado para conseguir colocar comida na mesa. E para não ficar só na teoria econômica, o material traz alguns dados que chamam bastante a atenção. O texto aponta que o salário médio mensal em Cuba, por exemplo, é de apenas $29. É um número duro que o autor usa para ilustrar de forma bem impactante como esse monopólio estatal sobre os empregos acaba comprimindo radicalmente a renda das pessoas. E o artigo vai além. É citado que na Venezuela, mesmo depois de reajustes, o salário mínimo chegou a bater a casa dos $5 por mês. Deixando as paixões políticas de lado por um momento, esses dados são trazidos pelo autor como evidências práticas para comprovar a teoria de que, sem o mercado livre, a tendência dos salários em sistemas centralizados é entrar em queda livre. Muito bem, parte 3, o poder do planejamento descentralizado. O texto faz uma virada de chave muito interessante agora para explicar como a riqueza é de fato gerada em sistemas livres. Olha só como a perspectiva apresentada aqui descreve o capitalismo, não como um sistema de exploração, mas, ironicamente, como o altruísmo na sua forma mais pura. A lógica segue 3 passos básicos. Para você prosperar, primeiro você tem que criar valor e resolver o problema de outra pessoa. Se você fizer isso bem, você recebe o dinheiro voluntariamente dessa pessoa porque ela deu mais valor ao seu produto do que ao dinheiro que ela tinha na carteira. E no fim, você pega esse dinheiro e compra o que outras pessoas produziram. É um ciclo contínuo e voluntário, onde o seu sucesso depende intimamente de fazer o bem para o próximo. Isso ilumina um conceito que muita gente confunde, a ideia de planejamento.
A visão do texto é que o livre mercado é o sistema com o maior nível de planejamento que existe. Só que não é um planejamento feito por um grupo engravatado numa sala fechada. É feito por milhões de pessoas todos os dias. O empreendedor que decide abrir uma filial nova, alguém que muda de carreira, ou até coisas simples, como você escolhendo se vai pedir um Uber ou pegar um ônibus, se vai comer um sanduíche ou um prato de comida no almoço. O autor argumenta que tudo isso somado é o planejamento econômico na sua forma mais orgânica e descentralizada. Mas aí você pode se perguntar, como é que essa infinidade de decisões não vira um caos total? A resposta da economia austríaca, que o artigo destaca, é genial na sua simplicidade. O sistema de preços livres. Preços não são só números numa etiqueta, eles são sinais vitais. Eles funcionam como semáforos, avisando onde está faltando produto e onde tem sobrando, harmonizando esses milhões de planos individuais silenciosamente. E o mais impressionante, tudo isso sem precisar de nenhum chefe supremo, ditando as regras de cima para baixo. Bom, agora que entendemos como o sistema de preços organiza a bagunça, vamos para a parte 4. O que acontece quando tentamos centralizar esse processo inteiro, segundo essa teoria? O ponto central do autor aqui bate de frente com o limite da mente humana. Tentar planejar uma economia centralmente é tentar domar o infinito. Imagina calcular as combinações de todas as matérias-primas, de todos os lugares, de todas as tecnologias e de todos os desejos humanos que mudam toda hora. O argumento é que a complexidade de controlar tudo isso é pura e simplesmente impossível. Nem um gênio, nem um supercomputador e nem um comitê de burocratas tem a capacidade mental de processar essa avalanche de variáveis. Tem uma frase no texto que resume isso de um jeito que é um soco no estômago. É exatamente esta a citação: substituir milhões de cérebros livres por apenas um punhado de cérebros de burocratas. A crítica é que, ao eliminar o livre mercado, o sistema centralizado joga no lixo a inteligência combinada de milhões de pessoas que conhecem a sua realidade local e tenta colocar todo esse poder de decisão nas mãos de meia dúzia de burocratas isolados em escritórios governamentais. O autor vê isso como a destruição total da divisão intelectual do trabalho. E o autor continua com uma metáfora estrutural bem forte. O sistema centralizado exige que as pernas de poucos burocratas carreguem sozinhas todo o peso das necessidades da humanidade. É como um prédio com um erro crítico de engenharia. Sem os incentivos reais de lucro e prejuízo, a argumentação é de que se torna impossível calcular qualquer coisa de forma racional. O resultado? As pernas não aguentam, a estrutura racha e o sistema caminha irremediavelmente para o caos e a descoordenação. Então, com esses dois modelos destrinchados, a gente chega numa encruzilhada importante. Baseado nisso tudo que o Instituto Mises levanta, quando colocamos essas engrenagens teóricas para rodar no mundo real, qual é o resultado que a história nos entrega? Vamos para a nossa última sessão, prosperidade ou colapso. Aqui, a gente vai alinhar as conclusões finais do texto sobre esse embate histórico, focando nas consequências lógicas que cada modelo gera. O material apresenta uma dicotomia final muito afiada. De acordo com a análise deles, o lado da escolha descentralizada e do mercado livre leva à prosperidade, justamente porque ninguém enriquece sem servir e agradar os consumidores primeiro. Já a avaliação deles para o lado oposto é categórica. O planejamento central, ao matar os preços e a propriedade privada, não entrega progresso. Em vez disso, entrega invariavelmente caos econômico, escassez de produtos básicos e a destruição do padrão de vida da sociedade. É aqui que o texto faz a sua afirmação mais dura, focando no custo humano dessa história toda. O autor argumenta que, ao ditar de forma autoritária quem faz o que, onde e como, o sistema centralizado transforma indivíduos únicos em meras ferramentas passivas. A fonte chega a equiparar isso a uma forma de escravidão estatal severa, apontando que a vida e os objetivos de cada pessoa perdem totalmente o valor, servindo apenas aos interesses de quem está no poder. É uma perspectiva bem pesada e sombria sobre os riscos do poder central e restrito. Recapitulando a grande lição econômica dessa nossa análise, só para não restar dúvidas da lógica do autor, propriedade privada não é só sobre ter coisas. Ela é a base absoluta para que os preços existam. O argumento é que, se você abole a propriedade, as referências de preços somem. Sem preços, você não tem como fazer cálculo econômico. E sem cálculo racional, meu amigo, o planejamento inteiro desmorona e a estrutura social colapsa. É um efeito dominó. E assim a gente fecha essa nossa imersão com uma provocação bem forte. Depois de entender como as trocas voluntárias e o sistema de preços funcionam como o verdadeiro cérebro de uma sociedade, fica o grande questionamento do texto. Se a nossa vida moderna depende da precisão de milhões de decisões individuais a cada segundo, existe no mundo alguma autoridade capaz de substituir todo esse conhecimento orgânico?
Esse é um pensamento bem poderoso sobre os limites do controle e a força da liberdade individual. Com certeza é algo que deixa a gente com vontade de pesquisar e entender muito mais. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.